O lutador profissional comum é um cara comum que assume a persona de um sujeito bruto, perigoso e durão. Mas e se disséssemos que há alguns lutadores profissionais que são realmente duros, perigosos e difíceis na vida real? É isso mesmo. Estamos falando de alguns de seus artistas favoritos no ringue, que na verdade eram membros de gangues e tinham todos os tipos de afiliações nas ruas. Quem são esses caras e qual é a história dos membros de gangues que se tornaram astros da WWE? Fique conosco neste vídeo para descobrir. Indo direto ao assunto, não há pessoa melhor para começar do que o icônico Conan. Ele provavelmente não é o nome mais conhecido da nossa lista, mas isso não significa que Conan tenha sido menos especial. Em seu auge, esse cara foi uma das jornadas mais singulares, corajosas e fascinantes do wrestling profissional. Sim, o mesmo cara que costumava andar com a NW, usar bandanas e fazer promos que faziam você se sentar e prestar atenção. Mas antes de tudo isso, antes da WCW, antes do superestrelato da luta livre, antes de chamar as pessoas de Arriba la Raza, ele era apenas um novato tentando fazer seu nome no mundo selvagem da luta livre. E cara, não foi uma jornada fácil. A luta livre de Conan começou no México, o que pode surpreender algumas pessoas, considerando que ele cresceu em Miami. Mas foi lá que tudo começou. Depois de ser treinado por Rey Mysterio Sr., sim, o tio de Rey Mysterio, Conan começou a lutar com naturalidade. O cara tinha o corpo de um super-herói e a energia de alguém que estava esperando a vida inteira para se destacar. Ele não apenas entrava no ringue, ele entrava em erupção. No final dos anos 80 e início dos anos 90, ele ficou famoso na luta livre mexicana, especialmente com a Universal Wrestling Association, e mais tarde com a PARA. As multidões o devoravam. Ele tinha o equilíbrio perfeito entre golpes poderosos e estilo chamativo, além de parecer um cara com quem você não queria se meter. Os promotores sabiam disso, os fãs sabiam disso, assim como todos os oponentes que tiveram de enfrentá-lo no ringue. Mas aqui está a reviravolta. Nem toda essa dureza era apenas para mostrar. Conan não estava apenas agindo como um cara durão na TV. Essa personalidade vinha diretamente da vida real. Antes dos socos e dos golpes no corpo, Conan vivia nas ruas de Miami. Ele cresceu rodeado de gangues, e não era apenas um ruído de fundo, ele estava bem no meio disso. Quando adolescente, ele estava vivendo aquela vida rápida e perigosa, que geralmente termina em tragédia, não em vitória. Aos 14 anos de idade, Conan já estava na cadeia. Pense nisso, 14 anos de idade, já preso, já envolvido com o crime, a violência e o drama que vem com a vida nas ruas. Ele estava em uma estrada de mão única que levava rapidamente a lugar nenhum, mas, de alguma forma, a estrada levava a uma direção diferente. Depois de cumprir pena e mais tarde entrar para a Marinha, Conan teve outra chance. E foi aí que a luta livre entrou em cena. Ele encontrou um novo propósito, uma nova identidade e um novo caminho que não envolvia policiais e fotos de criminosos. E agradeça a todos por isso, porque o mundo da luta livre precisava de Conan. Quando ele chegou à WCW, em meados dos anos 90, trouxe consigo toda essa experiência da vida real. E isso era óbvio. Ele não apenas interpretava o papel do brigão esperto das ruas. Ele era aquele cara. As bandanas, as gírias, as promos do cara durão, tudo era original. A autenticidade de Conan fez com que ele se destacasse em uma empresa repleta de estrelas. Quando ele falava, os fãs ouviam. Quando ele lutava, você acreditava. Ele se juntou à NW, uma das equipes mais icônicas da história da luta livre, e depois ajudou a formar os Filthy Animals com Rey Mysterio Jr., Billy Kidman e outros. E durante todo esse tempo, ele manteve o mesmo estilo corajoso e sem rodeios. Não importava se estava ganhando ou sendo atacado, ele sempre se manteve zen. Da vida em uma gangue à realeza da luta livre, o legado de Conan é real, cru e inesquecível. Continuando, temos New Jack, que você provavelmente pode imaginar que tinha uma pitada de realismo em seu personagem maluco. Antes de pular de sacadas e atirar armas como um louco na ECW, New Jack vivia uma vida mais louca do que qualquer coisa que se possa imaginar para a TV. Nascido Jerome Young, New Jack cresceu cercado de violência. E não do tipo cartunesco e exagerado da luta livre,
mas do tipo real e violento. Desde cedo, ele se envolveu com gangues, andando com multidões perigosas e se metendo em todos os tipos de problemas. Estamos falando de crimes brutais, brigas de rua, tudo isso. Não era para chamar a atenção ou ser descolado, era para sobreviver. Quando New Jack dizia que não se importava com ninguém ou com nada, ele estava falando sério. Essa atitude não era um personagem de luta livre que alguém inventou. Era quem ele realmente era. Viver essa vida o tornou durão de uma forma que poucas pessoas conseguiam entender. Quando chegou à luta livre profissional, New Jack não era um novato com cara de novato esperando fazer sucesso. Não, ele já era um homem que tinha visto coisas que a maioria das pessoas não conseguia nem imaginar. A luta livre não era sua fuga, era apenas outra maneira de liberar o caos que se formava dentro dele. Ele começou no início dos anos 90 com Ray Candy, e não demorou muito para que a reputação de New Jack se espalhasse. Logo no início, ele se associou a Mustafa Saed para formar o The Gangstas na Smoky Mountain Wrestling. Seu gimmick? Basicamente, serem eles mesmos, irritados, reais, crus. Eles faziam promos que deixavam o público absolutamente louco, às vezes por empolgação, às vezes por pura raiva. New Jack não estava tentando ser querido, e com certeza não estava preocupado em fazer amigos nos bastidores. Ele chegou quente, ficou ainda mais quente, e não se desculpou nem por um segundo. Mas foi quando ele chegou à ECW que New Jack realmente se tornou uma lenda. E não do tipo brilhante e polido. Estamos falando do tipo de lenda sobre a qual as pessoas sussurram nos vestiários e contam histórias malucas durante anos. Na ECW, New Jack pegou o hardcore wrestling e o elevou a 11. O passado de gangue de New Jack não era apenas parte de sua história. Estava em seu sangue, em cada golpe de cadeira, cada mergulho na varanda e cada briga selvagem. Quando ele dizia que ia machucar alguém, os fãs acreditavam porque, na maioria das vezes, ele realmente o fazia. Seja correndo riscos loucos ou se envolvendo em incidentes infames, New Jack vivia sua imagem como ninguém. Ele era selvagem, imprevisível, perigoso e 100% inesquecível. Falando de lutadores inesquecíveis que tiveram um passado inesquecível, vamos dar uma olhada na vida de Eddie Guerrero. Nesse caso, ele não fazia parte diretamente de uma gangue, mas os demônios com os quais lutava eram igualmente perigosos. Por trás do sorriso vistoso, dos lowriders e da arrogância, lie, cheat and steal, mentir, enganar e roubar, estava um homem que quase perdeu tudo por causa do vício. E quando dizemos tudo, estamos falando de tudo mesmo. Seu emprego, sua saúde, sua família, tudo estava em risco. Mas o que torna a história de Ed tão poderosa é a volta por cima. Sua queda foi dolorosa, mas sua ascensão, cara, foi lendária. Vamos voltar ao início. Ed nasceu na realeza da luta livre. Como membro da famosa família Guerreiro, ele praticamente tinha a luta livre em seu sangue. Desde o início, ele tinha um talento natural, fino no ringue, esperto no microfone e com um carisma incrível. Seja no México, no Japão, na ECW ou na WCW, Ed chamava a atenção em todos os lugares por onde passava. Os fãs o adoravam por seu brilhantismo técnico, sua paixão e aquele brilho brincalhão que o tornava tão divertido de assistir. Mas nos bastidores, as coisas estavam fora de controle. A agenda brutal de viagens, o castigo físico constante e a pressão para ter um bom desempenho cobraram seu preço. Ed começou a abusar de analgésicos e álcool, e lenta, mas seguramente, o vício começou a tomar conta dele. Não se tratava apenas de noitadas e festas, mas de acidentes de carro, shows perdidos e uma tempestade crescente que ele não conseguia controlar. A WWE acabou tendo que liberá-lo em 2001, um momento que foi ao mesmo tempo doloroso e necessário. Ed havia chegado ao fundo do poço, e é aqui que acontece a loucura. Ed não desistiu. Ele enfrentou a dor, assumiu seus erros e lutou com unhas e dentes para ficar limpo. Ele buscou ajuda, apoiou-se em sua fé, reconstruiu relacionamentos e voltou a ficar em forma. Ele lutou no cenário independente e no Ring of Honor, provando a todos, especialmente a si mesmo, que ainda tinha o que fazer. A WWE deu outra chance a ele e agradeceu por tudo o que fizeram,
pois o que veio a seguir foi um dos maiores arcos de redenção da história da luta livre. Quando Ed retornou, ele estava mais afiado do que nunca. Seu trabalho de personagem atingiu um nível totalmente novo. Ele era charmoso, sorrateiro e hilário, mas também profundamente humano. Os fãs não apenas torciam por ele, mas também o sentiam. Era possível ver a paixão em seus olhos, o amor que ele tinha pela atuação e a gratidão em cada partida. Ele não era mais apenas um garoto guerreiro fazendo jus ao nome da família. Ele estava construindo seu próprio legado. Em 2004, esse legado atingiu seu auge. Ed Guerreiro conquistou o WWE Championship ao derrotar Brock Lesnar, sim, o Brock Lesnar, no No Way Out. Infelizmente, a história de Ed teve um fim trágico quando ele morreu em 2005. Mas mesmo na morte, seu legado continua forte. Ele é lembrado não apenas como um dos maiores lutadores de todos os tempos, mas como um símbolo de esperança, redenção e autenticidade. Ed mostrou que, mesmo quando a vida fica feia, sempre há um caminho de volta se você tiver coração. E cara, Ed Guerreiro tinha coração. Continuando rapidamente, temos um cara chamado MVP. Esse é um nome de ringue muito arrogante para alguém ter, certo? Bem, Montel Vontavious Porter tinha todo o direito de ser arrogante, considerando seu passado. Antes das correntes de ouro, dos ternos de grife e da entrada limpa com a teatralidade de Balin, MVP não estava vivendo uma vida de luxo. Ele estava vivendo no limite. Nascido Alvin Antônio Burke Jr., MVP se envolveu com a vida nas ruas ainda jovem. Ele não fazia parte de uma gangue no sentido normal, mas estava profundamente envolvido no mundo do crime. E não estamos falando de coisas menores. Quando era adolescente, MVP estava cometendo assaltos à mão armada e foi pego em uma acusação de sequestro. Sim, sequestro. Com apenas 16 anos de idade, ele foi condenado a mais de 18 anos de prisão. Ele acabou cumprindo cerca de 9 anos e meio de prisão antes de finalmente sair. E é aqui que a história dá uma guinada, porque a prisão não o quebrou. Pelo contrário, ela o construiu. Em algum lugar entre as paredes daquela prisão, MVP encontrou o wrestling profissional. Ele começou a se exercitar, a aprender disciplina e a assistir à luta livre com um novo olhar. Para ele, isso não era mais apenas entretenimento. Era uma saída, um caminho para a redenção. Assim, quando foi liberado, ele não perdeu tempo. Treinou muito, entrou no circuito independente e, por fim, ingressou na WWE. E quando ele estreou no SmackDown em 2006, como o MVP convencido e falador de palavrões, o jogo começou. O mais legal? Ele nunca fugiu de seu passado. Em vez disso, ele o incorporou em seu personagem. Aquela arrogância, os ternos, os grandes contratos. Era como assistir a um homem que sabia exatamente até onde tinha chegado e não tinha medo de mostrar isso. MVP não estava apenas interpretando um personagem. Ele estava mostrando o que acontece quando alguém supera as probabilidades e se reinventa. Ele foi campeão dos Estados Unidos, teve grandes rixas com nomes como Chris Benoit e Matt Hardy, e sempre trazia aquela energia real em todas as promoções. MVP não só deixou a vida nas ruas para trás, como também fala ativamente contra ela. Ele tem falado abertamente sobre seu tempo na prisão, usando sua plataforma para orientar jovens em situação de risco e mostrar-lhes que há outro caminho. E nos últimos anos, o legado de MVP só tem crescido. Depois de retornar à WWE, em 2020, ele assumiu um novo papel, parte lutador, parte mentor por trás do The Hurt Business. De repente, ele não estava apenas buscando títulos para si mesmo, estava ajudando a elevar talentos como Bobby Lashley, Shelton Benjamin e Cedric Alexander. O homem que antes estava atrás das grades agora estava dando as ordens no Monday Night Raw. Muitos fãs se lembram de Scott Hall, mas antes das correntes de ouro, de atirar palitos de dente e de chamar todo mundo de Chico. Scott Hall teve uma vida que foi mais tragédia do que triunfo. Muito antes de se tornar um nome conhecido na WWE e na WCW, a realidade de Hall era repleta de sombras, e não apenas as do ringue. Em 1983, Hall se envolveu em um pesadelo na vida real. Do lado de fora de uma boate na Flórida, um confronto se tornou mortal. Hall,
acabou atirando e matando um homem, no que ele disse ter sido em legítima defesa. Ele nunca foi condenado, mas esse momento único o assombrou pelo resto de sua vida. Não era apenas um capítulo de sua história, era um peso que ele carregava todos os dias. Em entrevistas posteriores, ele admitiu que o trauma o afetou mental e emocionalmente, deixando cicatrizes que a fama não conseguiu cobrir. Apesar do caos, Hall acabou encontrando o wrestling. E quando encontrou, cara, ele brilhou. Ele tinha o tamanho, a aparência e aquela arrogância magnética que fazia com que as multidões se sentassem e prestassem atenção. Ele trabalhou nos territórios e na WCW, antes de chegar à WWE, como o lendário Razor Ramon. Inspirado em Tony Montana, do filme Scarface, Razor era astuto, arrogante e frio como gelo. Ele não estava interpretando um papel, ele era o papel. Razor Ramon tornou-se um superstar. Sua luta de escada com Shawn Michaels na WrestleMania X ainda é considerada uma das lutas mais icônicas de todos os tempos. E quando ele foi para a WCW e ajudou a formar a New World Order, boom, a história do wrestling foi feita novamente. A NW assumiu o controle, e Hall estava bem no meio da revolução, redefinindo o que a luta livre poderia ser. Mas, mesmo no topo, os demônios nunca o abandonaram. Scott Hall lutou contra o abuso de substâncias por décadas. O álcool e as drogas passaram a fazer parte de sua vida, às vezes até ameaçando acabar com ela. Ele passou por várias internações em clínicas de reabilitação, teve momentos públicos de cortar o coração e momentos em que os fãs realmente temiam por sua vida. A WWE até produziu um documentário que mostrava o quanto as coisas tinham piorado. Felizmente, a ajuda de amigos da vida real, como Diamond Dallas Page, deu a ele uma segunda chance. DDP o recebeu em sua casa, colocou-o em um plano de saúde e o ajudou a recuperar sua vida. Passo a passo, Hall acabou ficando limpo, se reergueu e retornou à WW. E como membro do Hall of Fame em 2014, ereto, orgulhoso e finalmente em paz. Mas nossa lista de lutadores da WWE, que eram membros de gangues, não estará completa se não mencionarmos Kevin Wachols, quando esse cara invadiu a TV da WWE. No início dos anos 90, como Nails, os fãs foram apresentados a um ex-presidiário assustador, vestindo macacão, com uma voz de vilão de filme de terror e um sério ressentimento contra o Big Boss Man. O gimmick, Nails, tinha acabado de sair da prisão e estava pronto para fazer justiça nas ruas contra o agente penitenciário que tornou sua vida miserável atrás das grades. Mas aqui está o ponto alto. Não se tratava apenas de um artifício selvagem. Kevin Wachols tinha mais do que uma pequena experiência com o lado errado da lei. Embora Niles fosse um personagem fictício, saído diretamente da imaginação exagerada de Vince McMahon, Wachols teve problemas legais na vida real que fizeram com que o personagem parecesse um pouco real demais. Ao longo dos anos, ele teve vários problemas com a lei, incluindo prisões por agressão e outros delitos. Ele não era filiado a gangues nem nada do gênero, mas digamos que seu histórico não era exatamente de um cidadão exemplar. Fora dos ringues, Wachols tinha um temperamento explosivo, e essa atitude impetuosa se estendeu ao mundo real, inclusive ao vestiário da WWE. Seu momento mais infame, a vez em que ele supostamente atacou Vince McMahon nos bastidores após uma disputa por dinheiro. Sim, você ouviu direito. Niles não apenas gritou sobre injustiça na TV, ele supostamente sufocou o chefe. De acordo com as histórias dos bastidores, Wachols se irritou com seu pagamento do SummerSlam, bateu na cara de Vince e as coisas ficaram complicadas rapidamente. Foi um dos incidentes de tiro mais loucos da história da WWE. Não é preciso dizer que ele foi dispensado pouco tempo depois e nunca mais voltou à WWE. No que diz respeito à sua carreira no ringue, Wachols tinha a aparência, era alto, intimidador e tinha o porte de alguém que poderia realmente quebrar algemas com as próprias mãos. Antes de toda a ginga de Nails, ele lutou com o nome de Kevin Kelly, principalmente na AWA e em promoções menores. Mas assim que vestiu aquele macacão laranja e adotou aquele estilo assustador de falar baixinho, as pessoas prestaram atenção. Ele causou um impacto imediato
ao atacar o Big Boss Man com um cacetete e, em seguida, entrar em um tumulto que o fez parecer a resposta da WWE a um motim na prisão. O gimmick tinha o potencial de ser um dos vilões mais intensos da WWE, mas depois de sua briga com McMahon, Nailz foi rapidamente apagado das histórias e sua carreira nunca mais atingiu esse patamar. Ele teve uma breve passagem pela WCW e por algumas promoções independentes, mas o nome Nailz e o calor da WWE o seguiram por toda parte. Chegando ao fim da nossa lista, aqui está um nome que você provavelmente não esperava: R-Truth. Ah, sim, você ouviu direito. E aqui está a verdade verdadeira. Antes de fazer os fãs rirem com suas palhaçadas hilárias, perseguindo o 24/7 Championship e confundindo as pessoas com promos malucas, a vida de R-Truth não era brincadeira. Muito antes de fazer rap para chegar ao ringue, Ron Killings estava nas ruas de Charlotte, Carolina do Norte, fazendo o que fosse preciso para sobreviver, inclusive traficando drogas. Sim, o homem engraçado, residente da WWE, já teve uma vida que não era nada engraçada. Enquanto crescia, R-Truth gostava mais de música e das ruas do que de escola ou esportes. Ele sonhava em ser um rapper, mas, sem muitos recursos ou orientação, foi puxado para a vida nas ruas muito cedo. Começou a vender drogas, envolveu-se em crimes e foi parar na cadeia várias vezes. Não foi apenas um tapa no pulso, ele passou mais de 1 ano na prisão, preso em um sistema que não se importava muito se ele se recuperava ou não. Mas Ron tinha algo especial em si. Enquanto cumpria pena, ele começou a refletir sobre suas ações. Ele sabia que deveria haver algo mais do que apenas o tráfico de rua e os acidentes de trânsito. Depois de sair da prisão, ele tentou novamente a música, mas foi a luta livre que lhe deu uma chance real de redenção. Ele foi apresentado ao mundo da luta livre profissional por Jack Crockett, um ex-promotor de luta livre, que viu potencial nele. Esse momento mudou tudo. R-Truth se dedicou ao treinamento e começou a fazer sucesso no final dos anos 90. Primeiro nas equipes independentes, depois na WWE, como K-Quick E, mais tarde na TNA. E não vamos esquecer que ele não era apenas um alívio cômico. Ele fez história na TNA ao se tornar o primeiro campeão mundial de pesos pesados da NWA, afro-americano. Ele era legítimo no ringue, rápido em seus pés e tinha um carisma inegável. Essa vantagem de seu passado lhe dava uma intensidade que fazia as pessoas pararem e prestarem atenção. Quando retornou à WWE, no final dos anos 2000 como R-Truth, ele trouxe a combinação perfeita de comédia e credibilidade, de celas de prisão a pay-per-views. E agora, ele é uma das figuras mais respeitadas e amadas do vestiário. Completando nossa lista de lutadores da WWE, que já foram membros de gangues, vamos dar uma olhada em um cara chamado The Godfather. Ok, vamos ser honestos. Esse nome de ringue soa mais como uma afiliação à máfia italiana do que qualquer outra coisa. Bem, espere por isso. Quando Charles Wright entrou na rampa da WWE com um chapéu de penas, correntes de ouro e cercado por um grupo de prostitutas, os fãs pensaram que estavam assistindo a um dos gimmicks mais malucos já apresentados na TV. E estavam. Mas o fato é que a personalidade do Pimp Daddy, conhecido como The Godfather, não era apenas um personagem fictício. Ela veio diretamente da experiência da vida real. Porque, antes de Wright ganhar a vida batendo no corpo das pessoas, ele estava se relacionando com alguns jogadores muito reais da cena underground de Las Vegas. Não, o poderoso chefão não era membro de uma gangue, mas com certeza era adjacente a ela. Charles Wright tem sido bastante aberto sobre seu passado, admitindo que andava em alguns círculos questionáveis. Enquanto trabalhava como segurança e gerente em clubes de striptease em Las Vegas, ele conheceu cafetões, traficantes e todos os tipos de pessoas que viviam nas ruas. E digamos que ele não era exatamente o menino do coro lá atrás. Ele viu o estilo de vida, viveu em torno dele e até mesmo jogou algumas mãos nesse mundo. Então, quando a WWE
pediu a ele que aumentasse a temperatura e criasse um personagem com estilo de rua e estilo de cafetão. Ele não precisava atuar, só precisava ser ele mesmo, com o volume aumentado para 11. Mas antes de todo esse brilho, Charles Wright começou sua jornada no wrestling com uma vibração muito diferente. Ele treinou no final dos anos 80 e começou como o Soul Taker em Memphis, com pintura facial escura e uma vibração mais sombria. Quando chegou à WWE, no início dos anos 90, passou por algumas mudanças. Primeiro como Papa Shango, a ameaça praticante de voodoo que amaldiçoava os lutadores e fazia Ultimate Warrior tossir uma gosma preta. Era assustador, exagerado e totalmente diferente do que ele se tornaria mais tarde. Depois de mais alguns ajustes de gimmick, incluindo uma passagem pela Nation of Domination como Kama Mustafa, Wright finalmente atingiu o ouro com The Godfather. Esse personagem era puro carisma, descolado no estilo de rua e sem remorso. Ele descia ao ringue com suas mulheres a tiracolo, oferecia aos adversários uma noite com as mulheres em vez de uma luta e conquistava os fãs com bordões como "Pimpin' ain't easy". O gimmick era ultrajante, sim, mas também era autêntico de uma forma que os fãs podiam sentir. Charles Wright era o The Godfather, e esse sabor da vida real dava ao personagem sua arrogância. The Godfather se tornou uma das partes mais queridas da Attitude Era, rendendo risadas, aplausos e até mesmo um breve reinado como campeão intercontinental. Era uma artimanha que poderia ter fracassado se parecesse forçada, mas como Wright a impregnou com seu próprio charme conquistado nas ruas, ela se tornou a favorita dos fãs. E fora das telas, ele também sempre se manteve real, ganhando o respeito dos fãs e dos lutadores, por ser um dos caras mais tranquilos e genuínos do ramo. Hoje em dia, é mais provável que Charles Wright seja encontrado atrás de um bar em seu clube de striptease em Las Vegas do que no Círculo Quadrado, mas o legado de The Godfather continua vivo. Ele é a prova viva de que, às vezes, os melhores personagens vêm de lugares reais e que a inteligência das ruas pode se transformar em ouro dos ringues quando você tem o carisma para apoiá-la. Aí está, os lutadores da WWE, que são ex-membros de gangues. Qual desses nomes você ficou mais surpreso ao encontrar nessa lista? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.